Saúdo a todos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está feliz? Porque o Senhor nos diz que precisamos desenvolver a alegria. É onde está o povo de Deus reunido, a fartura de alegria da sua presença. Então, independente de como você chegou até aqui, saiba que você está no melhor lugar do mundo. No templo, na igreja, é na presença de Deus. Que a gente possa estar em todo lugar na presença de Deus, sabendo que Ele cuida de tudo aquilo que você precisa. Ele é Deus Pai generoso e concede sempre o melhor ao filho, à filha que o ama. Amém? Muita alegria para nós podermos estar cultuando juntamente com os irmãos. Agradeço Pastor Vanderlei, o carinho, o convite, a amizade, a cada um de vocês, porque corpo de Cristo é isso, todos juntos no mesmo propósito, não é? E fiquei muito alegre de receber o convite para estar falando um pouco daquilo que Deus pensa, sobre a família, porque essa instituição tão maravilhosa de Deus, o povo às vezes passa tanta dificuldade, mas a gente sabe que aonde há dificuldades, aonde há situações, há a abundância da presença e da bênção de Deus. Não sei em que estágio você chegou aqui, mas eu sei que pode ser melhor. Tem pessoas que falam assim, não, a gente está vivendo uma fase muito boa no casamento, na família, mas pode ser melhor, ainda não está completamente pronto. Mas também para aquele que está passando grandes dificuldades, o Senhor nos diz, pode ser melhor, esforce-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Amém? Minha família nas mãos de Deus. Você já fez essa oração? Olha para as suas mãos, levante elas aí à sua frente, olha para as suas mãos. Quando a gente fala família nas mãos de Deus, é porque Ele nos envolve, Ele nos colhe, Ele nos fortalece na hora da dificuldade, nos supre, cuida de nós e diz para o Senhor, não temas, eu sou contigo. Aquilo que você precisa, eu tenho. Vem para cá, para onde eu estou. E muitas das vezes, a gente faz tudo, busca todas as coisas, mas não vai no lugar certo. Proximidade com Deus. E eu quero te convidar ainda a olhar para as suas mãos e falar, Senhor, eu sei que Tu não abres mão de mim e da minha família. Eu quero mais uma vez renovar essa aliança contigo, Senhor, e declarar que Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, o Senhor da minha família. E eu, na Tua força, na alegria da Tua força, quero declarar que não vou abrir mão da minha família também. Me fortalece, me capacita, me dá sabedoria, o entendimento, para que eu possa caminhar maduro, regozijante na Tua presença, sabendo que Tu és o Deus supridor de tudo que precisamos. Amém. Glória a Deus. Tem maridos aqui? Tem. Tem esposas aqui? Tem crianças, jovens, adolescentes aqui? Agora, tem famílias aqui? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Um Pai que nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero falar para você, crer para alcançar a vida eterna. Se a gente for olhar, temos uma caminhada
pela frente, de onde estamos hoje, independente do que a gente já passou até hoje, se foi caminhos de dor, se foi caminhos de sofrimento, mas que isso seja de experiência para o que a gente vai viver na frente. Mas hoje o Senhor nos chama a alcançar a maturidade que Ele tem para mim e para você. Você tem um caminho pela frente? Temos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Salmo 26, queria compartilhar bastante texto da palavra. Salmo 25, desculpe, o verso 4 fala: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Vamos declarar juntos? Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-se, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. E o verso 12: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O 14: o segredo do Senhor é para os que o temem. A Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Você tem uma aliança com Deus? Ele tem uma aliança para aquele que teme, para aquele que crê. E eu quero, antes de entrar diretamente na palavra, falar para você que todas as coisas na nossa vida têm um início, têm um meio e têm um fim. Se a gente for lá em Gênesis, no primeiro versículo, eles falam que no princípio criou Deus todas as coisas. Sim, nós fomos gerados. Independente se você chegou aqui muito amado, quando você foi gerado ou não, nós fomos gerados no Senhor. Se o Senhor te trouxe até aqui e não trouxe a outros, é para eu e você receber essa palavra. Receberemos o amor de Deus, que tem que ser abundante na vida de todos nós. Declaramos aqui que Deus, através do seu grande amor, deu o seu Filho amado. Se nós queremos uma família nas mãos de Deus, a gente tem que declarar como louvamos aqui: entregar. É entregar pelas metades? Não, entregar conscientemente, a integralidade. Se a gente quer a bênção integral, a gente semeia o integral. O Senhor nos dá exemplo de que o amor dele é o que temos de ter nos nossos relacionamentos. Ele deu não qualquer coisa, ele deu o melhor. E eu quero te chamar a estar observando esse pensamento. Deus, Ele ouve as nossas orações, mas onde estão os nossos pedidos ao Senhor? Senhor, eu quero isso. O Senhor vai te dar, sabe quando? Quando aquilo que você receber, você estiver disposto a entregar para Ele. O que você quer hoje, você está disposto a entregar ao Senhor, como fez Abraão, não é? Deus pediu a Abraão o quê? Dá-me o teu filho. Você acha que ele chegou e falou assim: toma aqui, leva, né? Você acha que quanta coisa não passou na cabeça de Abraão até aquele momento dele chegar, subir ao monte, juntamente do teu filho, falar lá para os seus servos: olha, espere aqui que vamos subir, adorar, depois voltaremos. A entrega não é fácil, mas ela é necessária. E aquele que é obediente vai alcançar a vitória maior. Você está disposto a obedecer? Deus tem bênção para mim e para você. Precisamos de entender os procedimentos das coisas. Se você quer colher, ter uma colheita farta, primeiro você tem que fazer o quê?
preparar a terra. E muitas das vezes a terra está endurecida. Precisa de trabalhar a terra do nosso coração, para aquela semente que Deus nos concede, que ela venha ser gerada em nós. Você quer ter bons frutos? Plante boas sementes. Quais sementes nós temos plantado dentro de casa? É aquela que só convém a nós ou é bom para um todo? A nossa conversação dentro de casa é aquela de que fala para mim o que está no teu coração, que eu estou disposto a ouvir, ou é aquela, faça o que eu estou mandando, porque sou eu quem sei das coisas. Casamento, a gente vê que do homem e da mulher que se tornam uma só carne, dois em um. Por quê? O propósito agora é um só. Não sou mais eu, mas somos nós. Vamos caminhar juntos, lado a lado, e alcançar na nossa caminhada aquilo que Deus estabeleceu para nós. Ah, mas você pode falar assim, hoje eu não convivo mais com meu esposo, ou com a minha esposa, ou sequer cheguei a ter um relacionamento, mas o Deus que contempla o que está no teu coração é o Deus que supre aquilo que você precisa. Então é não temer, é confiar. Mas a gente precisa saber que Ele tem propósito em todas as coisas. Tem um início, tem um meio e tem um final. Mas o nosso final aqui nessa terra é o início ainda de toda uma eternidade. E a gente leu aqui que Ele tem o propósito para aquele que espera nele todos os dias. A gente muitas das vezes se esquece que Deus é Deus de relacionamento. Ele quer estar conosco, como fez com Adão e Eva lá no jardim desde o início. Ele os procurava no final da tarde para quê? Queria saber da vida deles. Ele já sabia de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver a nossa atitude, o nosso posicionamento, o nosso querer estar com Ele. Aí eu volto a te falar, maturidade, ou a falta dela, como conduzir uma família. Se a gente vê, Moisés foi aquele que trouxe a libertação do povo que estava no Egito, o povo de Deus, para prosseguir o caminho e alcançar a terra prometida. Mas Moisés já estava preparado? Não, o Senhor chamou ele, por quantos anos? 40? Para fazer o que, irmãos? Para ter relacionamento com Ele, principalmente para prepará-lo para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E eu quero te falar, você já está preparado para o que Deus tem para fazer na tua vida e na tua família? O Senhor quer nos preparar. A gente leu agora no mês passado sobre a personagem de quem? Noé, não é isso? Quanto tempo Noé construiu aquela arca? Qual é o clímax da história de Noé? Construtor de arca, aquele que os animais chegaram até a arca, conduzidos por Deus, ou a salvação da tua família? Não, a obediência à palavra de Deus. Assim, todas as outras coisas acontecem. Você quer ter uma família abençoada, fortalecida, madura? Tem que começar, sabe em quem? Em nós. Não é apontar o dedo e falar assim, você não está fazendo, você é isso. Porque aquilo que você está vendo no outro, que ainda não está bom, você vai para o joelho. Fala com o Pai, que Ele tem a forma de fazer. Só que o outro precisa de ver em nós a atitude que a gente escolheu de seguir e ser imitador de Cristo. Vamos ler
que está escrito em Efésios 5. Efésios 5, primeiro versículo, nos fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, e deu oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? A palavra do Senhor. Temos buscado ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor. Será que dentro de casa a gente está fazendo como Deus deu o nosso melhor, sem esperar qualquer troca? Você tem certeza que Deus te ama? E Ele requereu de troca o quê? Nada. Essa é a condição. Aquele que deu o seu melhor, não esperando nada em troca. Isso é semear boa semente. E quem semeia boa semente, o que acontece? Vai colher muitos bons frutos. Amar, ser imitador de Cristo, e é isso que Paulo vem falando. Olha só o que nos diz Efésios ainda, no capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou falar para você, força vem do Senhor. Não temos, como já foi aqui declarado pelo pastor, tudo o que precisarmos, Ele tem. É nele que devemos buscar. E o que você precisa para a sua casa hoje? O que você precisa para a sua família hoje? O que você precisa para você hoje? Nos fala de uma armadura. E a armadura é para quê? A gente pegar e colocar no armário? Num quadro e pendurar na parede? Não. É para nos revestirmos, porque existe uma batalha a ser travada. E é todos os dias. Mas se a gente buscá-la, a armadura de Deus, não de homens, a gente vai batalhar, mas a gente vai estar sendo preparado para aquilo para qual Ele nos chamou. E família, casamento, lar, é o melhor lugar para a gente entender os propósitos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e entendem o seu propósito, não é assim? Tem gente que fala assim: olha, eu não estou aguentando mais. E foi assim desde o início? Não. Tenho certeza que não foi. Mas por que chegamos até esse ponto? Está faltando o quê? Se você já casou, é porque você alcançou a maturidade. Mas a maturidade, ela precisa ser contínua, permanente, em todos os tempos do nosso viver de relacionamentos. A gente costuma dizer nos cursos, né? O curso de noivos fala assim: olha, jovens, né? São noivos, estão cheios de vitalidade. Aí tem uma frase que é muito declarada: sozinhos a gente pode ir até mais rápido, né? Cadê o Rafael? Sozinhos a gente pode ir até mais rápido. Você já viu que sozinho você acelera o passo, não é isso? Agora juntos, Júlio, a gente vai mais longe. A hora que um está fraquejando, o outro desacelera o passo, fala assim: eu estou aqui para te ajudar.
estende as mãos, o braço. O que a gente precisa fazer? É acelerar o passo? Não, muitas das vezes é voltar ao início de todas as coisas e resgatar aquilo que se perdeu no meio do caminho, que foi ofuscado. Casados para sempre, eu até anotei aqui uma frase, nos fala muito em renovar a aliança, né? É não abrir mão, pois desde o início, quando a gente fala de casamento, a gente se lembra, ou pelo menos deveria lembrar, que a gente se comprometeu um com o outro, com termos e condições. É só quando tiver saúde que você vai cuidar do teu cônjuge? Não. É na saúde ou na doença? É só quando tiver dinheiro no bolso? Não. Sabe quando é que você conhece o teu cônjuge ou quem está do teu lado? É na hora que não tem dinheiro. É na hora que falta. Porque se está desempregado, o que está desempregado chega, acorda cedo e fala o quê? Fala assim, olha, eu vou buscar nesse dia um trabalho. Eu vou sair para alcançar aquilo que eu preciso trazer para minha casa. E o cônjuge ou a esposa chega e fala assim, olha, vai, o Senhor é contigo. Que Ele conceda o melhor. Que Ele abra a porta. Porque Deus não vai abrir portas, né? Ele vai abrir a porta. E você entrando por Ele, para aquela porta, aí depois vai ter outra porta. Mas só que Jesus é a porta. E a gente precisa entrar por ela. Nas horas difíceis, as pessoas têm a mania de apontar o dedo e falar assim, você está desempregado é por isso, é por aquilo. Estava lendo sobre aquela passagem vou até ler com você. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora o 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não sejamos mais meninos, seja no corpo de Cristo, seja nas tarefas que Ele dá para cada um de nós, mas que a gente não se esqueça que dentro do nosso lar, Ele nos chamou para sermos homem, mulher, filhos, sacerdotes, governantes da casa, administradores daquilo que é de Deus. Já foi declarado aqui, quando nós entendermos que tudo é dele, que nós só administramos, somos mordomos dele, a gente vai, Senhor, me dá capacidade para eu tratar com essa ação, para eu tratar com o meu marido, aquilo que a gente precisa conversar, ou o meu filho que está precisando tanto nessa área e eu não sei como fazê-lo. O Senhor é que dá sabedoria, que dá graça, que dá o entendimento. Casamento não pode ser para meninos, para meninas, mas tem que ser para gente madura. Por que se casa
quando se tem completa a maioridade, 18 anos? Porque precisa de ter responsabilidade. Ah, mas eu casei, você pode falar assim, com menos. Sim, mas precisou de fazer lá um contrato, né? Uma emancipação para que isso acontecesse. E por que que a experiência ela vem no dia a dia? Você entra no emprego de que forma às vezes? Primeiro emprego, você lembra? Quando você entrou? Você já sabia tudo? Não, mas vai adquirindo experiência, não é isso? Já está preparado, já está pronto? Não, todos os dias. O humilde é aquele que sabe que precisa de ter responsabilidade para que as coisas não dêem errado. E se der errado, é voltar e refazer, e consertar e corrigir. Se você vai fazer um curso lá no trabalho de especialização, o que que você faz? Você separa tempo para se especializar naquilo para que você vai fazer daqui para frente. E quando se fala de casamento, qual o curso? Qual a preparação? Qual a dedicação diante de Deus para a gente falar, Senhor, eu quero ser o melhor marido que a minha esposa precisa. Eu quero, as esposas falando, né? Eu quero ser tudo que o meu marido precisa que eu seja. Falar que é só uma carne, agora não são dois, mas um. Tem renúncias, tem abrir mão de muita coisa para não abrir a mão do principal. Como que a gente inicia o nosso dia? A gente falou aqui de início, meio e fim. O dia também tem o seu início, meio e fim. Ah, eu começo o meu dia mais disposto. Você ora pela manhã, você agradece a Deus, tem relacionamento com Deus. Fala, Senhor, obrigado pela noite que Tu nos deste. Obrigado por eu abrir os meus olhos, me conceder saúde para eu enfrentar mais um dia, ainda que tenha de passar pelo que for, mas eu vou na Tua força. Eu renovo a minha aliança contigo. Me capacita, me fortalece. Amplia, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção sobre a minha casa. É assim que a gente procede. Precisamos que seja assim. Ah, só no início do dia. E quando no meio do dia vem aquela turbulência, aquela tempestade. Poxa, eu tenho ido à casa de Deus, tenho orado, tenho dizimado, tenho ofertado. Mas por que tanta tribulação? Por que tanta luta? É para a gente ser moldado nas mãos de Deus. A gente não está pronto, irmãos. Deus está nos moldando para que a gente esteja pronto para aquilo que Ele tem para fazer na frente. E eu quero falar para você, não é sobre eu e minha esposa somente. Não é sobre você, seu cônjuge, filhos, que hoje convive com você dentro da tua casa somente. A nossa responsabilidade é muito maior. Quantas pessoas chegam na hora da dificuldade e falam assim, olha, não está dando mais para a gente viver mesmo, é melhor a gente se separar. Por que falar palavras que não vão edificar? São palavras imaturas daquele que sabe que na frente vai ter muitos problemas e que os problemas não é só dividir com você e o seu cônjuge. Existem gerações a partir de mim e de você, da nossa família, da nossa casa, que precisam de saber, que precisam ser alcançados como nós fomos até hoje. A palavra de Deus lá para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente lê o quê? Que Deus estabeleceu um concerto com ele. Falou assim, olha, você consegue contar quantas estrelas tem no céu? Você consegue? Já tentou? Não é isso que Deus quer, que a gente saiba quantas estrelas tem. É para que a gente saiba que o que Deus é
em nós é muito além, é muito maior do que a gente possa entender. O que Deus tem para mim e para você é o que foi declarado para Ele. Através de ti serão benditas as famílias da terra. E por que receber e guardar palavras contrárias? Não, a gente tem que ser como Jesus nos ensinou. Os discípulos andaram com Cristo pelo menos aí 3 anos, não foi isso? Andaram com Jesus Cristo durante 3 anos. Vamos pegar esse tempo aí. Eles ficaram preparados. Eles começaram a iniciação da preparação. Por isso eu quero falar para você, não adianta você vir à igreja, você até ler a Bíblia, ouvir a palavra, mas se não praticar. A palavra tem que ser praticada continuamente. Eu quero uma família sadia, fortalecida. Tem que ser todos os dias, irmãos. Você se alimenta todos os dias, você bebe água todos os dias, você descansa todos os dias. Relacionamento familiar é isso, e é o principal. Não pode ser secundário. Não, eu vou fazer uma atividade que eu tenho feito no bairro, que eu tenho feito na cidade, no trabalho. Sim, faça com todas as suas forças, como Colossenses 3:23 nos fala o quê? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Eclesiastes 9:10 também. Vai colocar aí, né, na tela, não é isso? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz. E por que não fazer com o principal, que é a nossa família? Por que entregar para outros cuidar ou ensinar aos filhos aquilo que é responsabilidade nossa primeiro? Onde está a maturidade? Se a gente declarou aqui que seja em tempos difíceis ou em bonanças, mas quando que eu declarei isso? Desde o primeiro dia, quando casou. E se não fez, faça hoje. Para muita gente vai começar a vida hoje, daqui para frente. Você crê? Eu creio que Deus quer homens e mulheres maduros, não só para receber bênçãos, mas é para ser aquele que vão fazer, para ser aqueles que não vão ser apenas abençoados, mas abençoadores por onde passar. Mas eu não gosto muito disso porque eu não vivo isso em casa. Se você ainda não vive, comece a declarar, porque você vai viver o melhor de Deus na sua casa. Casamento não se compra pronto, é construção. Todos os dias. Coloque-se tijolinho por tijolinho, prepara a massa, mas não deixe de colocar. Sabe por quê? O dia que não se coloca é menos um dia de bênção. Você já podia estar alcançando, elevar as paredes para daqui a pouco ter o telhado. Sua casa já está pronta, espiritual. A sua casa familiar já está pronta. O curso Paz para Toda a Vida nos fala que casas a gente constrói o quê? Com tijolos, cimento, ferro, né? Mas lar se constrói com princípios bíblicos e valores fundamentais. Você tem um lar? O Senhor quer nos tornar maduros. Você quer se tornar maduro nas mãos do Senhor?
é um procedimento, é uma caminhada, e esse caminho, como já foi declarado aqui, ainda que esteja tortuoso, o Senhor endireitará as veredas. É caminhar com Ele, se relacionar, é ter proximidade. E como que fazemos isso? Você sabe muito bem, mas precisamos é praticar. Olha que Colossenses 4:2 nos fala: perseverar em oração, velando nela com ações de graças, é ser agradecido ao Senhor, porque muitas das vezes a gente vai orar a Deus para falar o que nós queremos, mas a oração é uma comunicação. Orar e ação é comunicar-se com o Pai, é falar com Ele, sim, mas é saber ouvir o que Ele tem para falar e entregar para nós. Perseverar em oração, velando com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como que me convém falar. Andai com sabedoria. Precisamos buscar a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Precisamos ter momentos de oração, não esse momento que fala assim: olha, eu vou orar porque lá na igreja tem falado que aquele que ora vai alcançar a vitória. Não por isso. A gente precisa orar e ler a palavra de Deus porque a gente tem prazer em estar na presença de Deus. Eu tenho muitas tarefas no meu dia a dia. Não podem ser maiores do que o desejo de estar na presença de Deus e se relacionar com Ele. Aqui já foi falado sobre o ouro, né? Que muitos acham que se tivermos o ouro, a gente vai ter a solução dos problemas. Não. O ouro Deus dá a quem Ele quer dar. E Ele ainda diz que no céu, na eternidade, para onde nós estamos sendo preparados, sabe aonde nós vamos pisar lá? Em ruas de ouro, não é? Sabe por quê? É porque lá é tudo muito lindo, é tudo muito caro, é tudo muito bom. Lá é tudo isso, só que lá é tudo de muito bom. Só que lá o ouro não tem valor como tem aqui para nós. Lá vai ser pisado. Quero falar para você, não valorize o ouro, as riquezas, aquilo que você pode conquistar nessa terra. Tem que ser gratidão a Deus pelo que Ele é, que Ele nos concede, mas nada pode ser maior do que Ele em nós. Dá para entender? Está disposto? Porque fazer como Paulo, né, declarou: tudo posso naquele que me fortalece. É bom, não é? Mas ele declara antes que o contentamento dele não está nas coisas, porque ele soube viver com fartura, com abundância, mas também com a falta. E na hora da falta é que nós demonstramos quem nós somos. Será que nós somos murmuradores, soberbos, orgulhosos, rixosos, né? Provérbios fala daquela pessoa rixosa. É como se ficasse uma gotinha pingando na cabeça dela, que fica reclamando. Você chega em casa, você ouve o que? Reclamação. Não tem isso, não tem aquilo, você não faz isso. Ou é aquele negócio: olha, hoje foi dia de luta, mas nós aprendemos a lutar porque Deus tem vitória para nós. É declarar com palavras e com ações. Os discípulos, como a gente falou aqui, andou com Jesus durante os 3 anos aprendendo do Senhor.
mas foi depois da ascensão de Cristo aos céus que eles praticaram com fervor, com todo o coração, fazendo o melhor, porque sabiam que servir é aquele que nos amou de todo o coração, que nos concedeu a salvação e que nos instruiu a prosseguir crendo, para que não sejamos, aqueles que vamos passar pelo nosso tempo e não marcar gerações. Você quer marcar sua geração? É tão bom a gente olhar, Abraão, pai da fé, olhar para Josué, que quando Moisés morre, o que acontece? Você acha que ele já estava preparado para conduzir o povo através de um deserto, para levar o povo de Deus até Canaã? Deus é quem capacita. Se você tem uma missão no seu trabalho, na sua casa, na sua família, saiba que Deus é que te capacita. A palavra de Deus para Josué no primeiro capítulo fala que, olha, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Se o Senhor é contigo, vai acontecer, vai chegar do outro lado. A gente precisa de saber a quem a gente serve. Noé construiu a arca, não é? Tinha madeira suficiente no quintal dele? Não, tudo tem um esforço, irmãos. E Deus ainda falou que tinha que ser aquela madeira específica, gofer, Por quê? Porque se ele constrói de qualquer jeito, na frente ia dar ruim. Choveu lá por tanto tempo. Mas quanto tempo essa madeira também teve que ficar no sol? Quantos anos, Rafael? Você sabe de madeira, você sabe de construção. A gente precisa saber que Deus tem um propósito para todas as coisas. Quando foi para finalizar a construção da arca, Deus mandou o quê? Trazer o betume, colocar em todas as brechas. Primeiro por dentro, depois por fora. Porque na hora que Deus sela, Ele fecha a porta e ninguém mais abre. Ou a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas Ele diz para a gente trabalhar em nosso interior, fechar todas as brechas. Porque tem coisas grandes que Ele precisa fazer e às vezes tem algo vazando. Não pode vazar nem de dentro para fora e nem de fora para dentro, porque senão vai inundar aquilo que precisa flutuar. Precisamos flutuar na presença do Espírito. Você crê que Deus nos dá condição, construiu aquele imenso barco, a arca, mas não tinha um leme, porque quando Deus entra, quando Jesus entra, Ele traz a direção nas suas mãos. Você está disposto a entregar o teu lar, o teu barco, ao governo e direção do nosso comandante Jesus Cristo? Ele vai te levar para lugares altos, lugares sólidos, firmes, que não conheces, mas são firmes. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que o Senhor quer é o temor, é o caminhar com Ele, é a humildade de aprender dEle. Porque o que é humilde, o Senhor vai exaltar na hora certa. Mas o que é soberbo, será humilhado. Então, está difícil em alguma coisa no seu relacionamento? Busque no Senhor. Está complicado? Não abra mão daquilo que Deus te deu como responsabilidade. Timóteo nos fala que se a gente pode fazer tudo, mas não cuidar dos nossos, da nossa família, somos comparados ao infiel. É pior do que o infiel. O infiel é aquele que não crê que Deus é Deus. Você crê que Deus é Deus?
ele crê que a missão que ele te deu e me deu, a gente pode cumprir. Mas estamos dispostos a entregar a ele todas as coisas, do governo dele, a direção. Quero ler 2 versículos com você ainda. O Senhor está neste lugar? O Senhor está no melhor lugar da terra. Sabe qual é o melhor lugar da terra? Tem que ser o nosso lar. Sabe por quê? Lá é onde a gente experimenta dores, a gente recebe às vezes pedradas, a gente recebe palavras que não queríamos ouvir. É assim ou não é? Mas é lá também aonde a gente transforma o que está ruim em bênção. É onde a gente entende o caminhar do outro que está precisando mais de atenção ou de amor ou de cuidado do que a gente possa imaginar. É hora da gente chegar e não só estender os nossos braços, mas a gente carregar no colo e declarar que nós vamos vencer juntos. É difícil, mas é sentar à mesa, né? Andréia, que gosta muito de falar isso, minha esposa. Qual é o móvel mais importante de casa? Tem gente que fala assim: a geladeira onde a gente guarda as comidas, é o fogão onde a gente faz, é a cama, né? Onde a gente descansa. Ela fala: não, é a mesa. Sabe por quê? Ali a gente chora o que aconteceu no dia, ou o que está acontecendo no nosso viver. A gente abre o coração um para o outro. É onde há perdão, é onde traz solução, é onde há comunicação, é onde há comunhão. Você quer ter uma direção na sua caminhada? Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com o teu próximo. Próximo, mais próximo é o nosso cônjuge, é a nossa família. E a gente precisa resgatar isso, irmãos. Porque tem gente perdendo muita coisa dentro de casa. Como aquela mulher que nós lemos, né? Lá em Lucas 15, que perdeu a dracma. Onde? Dentro de casa. Aí, a alegria maior foi no final, quando ela convida lá as amigas para celebrar, que achou, encontrou. Alegria a gente precisa de ter em todo tempo. Só que muitas pessoas, na hora que acende a candeia, aonde precisa enxergar tudo que está dentro de casa, olha, não encontra a dracma, mas encontra sujeiras, vê o que está fora do lugar, ao invés dela pegar, como aquela mulher, a vassoura e diligentemente limpar a casa até encontrar o que se perdeu. Muita gente tem desistido. Não estava enxergando. A escuridão estava obstruindo enxergar coisas que precisavam ser limpas dentro de casa. E que não sejamos nós, mas que nós estejamos dispostos, com a luz do Espírito Santo, a fazer a limpeza que precisamos, de forma madura, consciente, diligente e permanente, para que não falte alegria e celebração dentro do nosso lar. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus por todas as coisas, Senhor. Glória a Deus pela Tua presença. Feche seus olhos.